Muito se fala em planejamento financeiro quando se tem o sonho ou o projeto de morar em outro país. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Oi, gente! Tássila Lima aqui. Você está no Simbora Viajar. A gente está nesse canal aqui quase que diariamente, às vezes com algumas falhas, mas expondo nossa vida para vocês de recém-chegados, novos moradores aqui em Portugal. E aí, nesse vídeo hoje, eu quero conversar com vocês sobre a importância de um bom planejamento, ou de se fazer um planejamento financeiro, quando você tem a ideia ou o projeto de dar um passo desse tamanho, que é morar em outro país, certo? A gente vai trazer aqui a nossa opinião, são pontos que a gente levantou, pelos quais nós defendemos essa ideia de que você deveria ter um planejamento financeiro, se você está pensando em tomar esse passo, em dar esse passo, certo? E é especialmente voltado para quem deseja morar em Portugal, mas não só. Porque a gente acredita que planejar financeiramente, fazer um planejamento financeiro, é algo importante para quem deseja morar em qualquer outro, para quem deseja mudar do Brasil para morar em qualquer outro país, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você já pode chegar se inscrevendo aqui no canal. Deixa like aqui nesse vídeo também, tá bom? Se você gosta de acompanhar, se você tem curiosidade para acompanhar uma família de brasileiros morando em Portugal. E também se você gosta desse tipo de dica, de informação, enfim, desse conteúdo que a gente compartilha. Também te convido a ativar aí o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que nós colocarmos conteúdo novo aqui no canal, você vai ser informado e vai chegar junto aqui, certo? Vamos lá, olha, como eu já dei uma enfatizada, são pontos que nós julgamos importantes, tá bom? Não é verdade absoluta, mas é a nossa sugestão. Existem pessoas que vêm com um super planejamento financeiro, e super planejamento financeiro não significa trazer muito dinheiro, significa saber administrar o que você tem, ok? Existem pessoas que vêm, que mudam do Brasil para outro país sem planejamento financeiro nenhum. E aí pode dar muito certo e pode dar muito errado em ambos os lados. Mas a gente defende que se você faz um planejamento financeiro ou um planejamento geral, a chance de dar certo é muito maior, certo? Isso é meio que científico, digamos assim. Mas vamos lá. Primeira razão pela qual nós defendemos que se você deseja sair do Brasil para morar em Portugal ou em algum outro país, dependendo de que país seja esse, de que a gente defende que você precisa se organizar financeiramente, é porque, por exemplo, na nossa realidade hoje, saindo do Brasil para Portugal, nós saímos de uma moeda que é muito desvalorizada com relação à moeda para a qual nós viemos. O real é muito desvalorizado, muito mesmo, cada vez mais, infelizmente, com relação ao euro. Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do euro está... Um euro está equivalente a R$ 6,46. Claro que isso não é um valor, como é que a gente fala, fixo, não vai se manter assim, pode subir, pode descer. Não tô aqui para falar de economia, porque não é minha área, talvez seria a área do Joelis, que não está aqui. Mas é uma realidade, né? Hoje está muito mais alto do que estava alguns anos atrás, devido a essa pandemia. Mas a gente sai de um país onde a moeda ela é desvalorizada com relação à moeda do país onde a gente está indo. Então, se você está indo para um país que tem esse desnível de valor, é uma primeira razão para você pensar um pouquinho antes e se organizar ali, fazer um planejamento financeiro. Porque, pensa comigo, se a gente consegue juntar, se a gente consegue levantar no Brasil R$60 mil, em Portugal, são 10 mil euros. Né? Assim, a balança é bem desequilibrada nesse sentido. Então, a primeira razão é, você está indo para um país onde a moeda é muito mais valorizada e mais cara do que a sua moeda de natal, do que a moeda do país onde a gente gerou nossa receita, onde a gente juntou nosso dinheiro, certo? Onde a gente fez nossas economias, a gente precisa considerar isso e fazer um planejamento financeiro. Segundo ponto que eu trago aqui é que, quando a gente chega num país novo, a gente tem muitas demandas, em alguns casos, especificamente, mais do que em outros. Por exemplo, quando você vem com família, que é o nosso caso, existem mais demandas e mais necessidades, digamos assim, do que quando a pessoa vem sozinho. Mas são demandas, são coisas a resolver, desde um apartamento para alugar,
ou uma moto para alugar para trabalhar. Enfim, são demandas, um documento que você vai precisar providenciar e precisa dispensar algum recurso para isso. São muitas demandas e você está indo para um país onde você não tem crédito no mercado, você não tem uma vida financeira ainda ativa naquele país, você não tem uma vida econômica funcionando naquele país, você ainda não tem receita, a gente precisa considerar isso, certo? Mas quando eu chegar lá eu vou trabalhar, ok? Todos nós vamos trabalhar, a ideia é essa, né? A menos que seja alguém que venha realmente com muito recurso, que aí se encaixa no outro perfil, que é aquele que eu posso mudar sem precisar trabalhar e viver com meus rendimentos do Brasil, digamos, né? Mas a gente chega com muitas demandas, com muitas necessidades e a gente ainda não tem crédito e vida financeira naquele país. Ainda nesse ponto, por exemplo, no Brasil é muito comum algumas coisas a gente ter a facilidade de comprar a prestação e a prazo. E aqui em Portugal isso não é tão comum. A gente já, do tempo que eu viajo para Portugal, para a Europa de férias, eu vi que nos últimos anos isso aumentou um pouquinho, mas não é nada ainda muito considerável, entende? Então, se você precisa mobilar a sua casa, é muito provável que você vai investir o valor cheio de uma vez. Enquanto no Brasil é muito comum mesmo, compras parceladas, você compra tudo parcelado, desde o remédio na farmácia, as compras do supermercado, a um móvel, a um automóvel. Aqui você compra parcelado bens de grandes valores, digamos assim. Você financia um imóvel, você pode financiar, um automóvel, ainda nem sei como é que isso funciona na prática, mas no grosso modo, digamos assim, a gente ainda não tem crédito no mercado quando a gente chega, então você vai fazer, a maioria das coisas que você vai fazer, você vai precisar de dinheiro ali para pagar, como a gente diz no Brasil, pay bufo. Não sei se os portugueses conhecem esse termo, mas significa pagar ali em cash na hora. E ainda nessa questão, eu também menciono o fato de que a gente está fora da nossa zona de conforto, da nossa zona do nosso suporte natural, digamos, a gente está longe dos nossos parentes, dos nossos amigos. E aí uma coisa é a gente passar aperto financeiro perto de quem a gente conhece, né? Perto das pessoas para quem a gente pode dizer assim, oh, não help, me empresta tanto. Outra coisa é você passar aperto financeiro longe desse suporte. Então, assim, muito importante você considerar isso, de que você não tem crédito nesse país para o qual você está indo, você não tem uma vida financeira ainda, você ainda não está gerando receitas lá, parece muita coisa num ponto só, mas acho que está ficando claro, né? Você não tem um amigo que você possa dizer assim, fulano, me dá um help, porque na real, a grande maioria dos brasileiros que estão aqui, até os que se ajudam, eles estão no mesmo barco que você. Então, às vezes, se a gente se ajuda, claro, eu, graças a Deus, tenho contato com alguns brasileiros, e tem sim aqueles que são mais colaborativos, digamos, mas a galera tá toda no mesmo barco, toda tentando se consolidar, se instalar, e aí se você abre muito, digamos assim, a coisa pode não andar bem para ambos os lados, certo? Acho que vocês me entenderam, né? E aí vem o terceiro ponto, que é, por mais que a gente planeje e que a gente deseje que as coisas vão bem, é que a gente precisa, claro, desejar e acreditar que as coisas vão correr bem, mas imprevistos acontecem, fato. E quando eu digo imprevistos acontecem, eu tô me referindo também, assim, as coisas não necessariamente vão sair 100% conforme o planejado. Por exemplo, você pode vir com o planejamento de ainda no primeiro mês, eu vou conseguir um trabalho, eu vou começar a pagar todas as minhas despesas ganhando em euro, digamos assim. Era um planejamento nosso também, a gente não imaginava que no primeiro mês a gente ia pagar todas as despesas em euro, mas a gente já imaginava, já tinha planejado que pelo menos até o segundo mês nós já estaríamos ganhando em euro. E que até os primeiros 6 meses nós poderíamos estar com as contas equilibradas. Mas, e se não acontecer assim? Se a gente pensar, eu vou conseguir um emprego ainda no primeiro mês, e se não conseguir? E se o emprego que eu conseguir não cobrir as despesas? Tá, e eu cogitei que ia arrendar um apartamento de 500 euros. E se eu não achar? São hipóteses, tá, gente? Não tô dizendo que não tem, não. Tô jogando aqui pra você raciocinar comigo, tá? Por exemplo, nós temos um quadro hoje, que essa pandemia mudou a rotina do mundo todo. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro, inclusive, a nova rotina escolar dos meninos, que eles estão em teleaula em casa. E aí, como é que eu trabalho com as crianças em casa, sem que eu possa sair para trabalhar, compreende? Então, assim, imprevistos acontecem. E se a gente não tiver um planejamento financeiro organizado, se a gente não tiver considerado isso,
aí a coisa pega, certo? Não é o desejar o mal, não é o pensar no pior, não. É se preparar para essas eventualidades também, ok? O quarto ponto que eu trago aqui é que, com o planejamento financeiro, você vai ter o controle das suas despesas, dos seus gastos e da receita também, mas especialmente dos gastos, né? No antes de vir, ou seja, no pré, durante o processo ali e no pós. Por quê? Porque assim, a gente vislumbra um pouco também, isso é fato. Aconteceu com pessoas que eu conheço, aconteceu comigo, deve acontecer com você. E não tem nada de errado nisso. A gente chega aqui, a gente abriu mão de muita coisa no Brasil. Abriu mão da nossa casa, do que a gente já tinha construído, do carro que a gente tinha, do emprego, enfim. Então a gente chega aqui pra montar tudo de novo. E aí você vai nas lojas, são muitas... muita tentação, é a vontade de fazer um passeio, porque tudo é novidade. Enfim, você vai se reconstruindo, você vai construindo tudo de novo. Não vai se reconstruindo, construindo tudo de novo. E aí, se você não tem um controlezinho financeiro do quanto você pode gastar, do quanto você deve investir em cada um dessas etapas, esse processo de construção dessa nova vida, é muito fácil você extrapolar. E aí, de repente, você olha de novo pro orçamento, ou olha pra sua conta e diz assim, cadê o dinheiro que tava aqui? O gato comeu, né? Não sei se os portugueses conhecem também esse termo, né? Mas é de uma canção, uma cantiga popular de criança, né? No Brasil. Cadê o bolo que tava aqui? O gato comeu. E na verdade não foi o gato que comeu, é porque o dinheiro foi saindo com coisas que a gente acabou não vendo, porque a gente não organizou cotas, a gente não se organizou financeiramente para o que vai ser investido, o que vai ser gasto com cada coisa, certo? E aí vem o último ponto, é que justamente tendo esse planejamento financeiro, você conseguindo olhar para suas finanças de uma forma organizada, você vai poder cortar gastos desnecessários. E isso cortar gastos desnecessários de um lado, gastar com o que realmente é necessário nesse primeiro momento. E aí você fica mais, não diria folgado, mas você caminha com uma certa segurança em cima do planejamento que você tem. Certo? Essa é a nossa opinião, esses são os pontos que a gente levantou, eu e o Joelis, que não tá aqui. Mas para motivar você, para inspirar você que tá aí do outro lado, de repente, desejando dar espaço, se planejando para mudar para Portugal, aproveitar esse momento, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas no momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos com fronteiras fechadas e, portanto, as pessoas não estão conseguindo vir do Brasil para Portugal, mas aproveitar esse momento para focar numa boa preparação, certo? Financeira e preparação psicológica também, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Então, se você não era inscrito aqui no canal, eu acredito que agora você já é. Já deixou o seu like nesse vídeo? Qualquer dúvida deixe nos comentários, qualquer acréscimo deixe nos comentários. E a gente se vê em mais conteúdo aqui no Simbora Viajar.